Fala aí, comunidade da luz, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vim explicar como que funciona o ciclo encarnatório das doenças e o porquê muitas pessoas já nascem com alguns tipos de doenças. Muitas vezes a gente nasce com algum tipo de doença, como por exemplo, eu vim com dificuldade para enxergar na luz do sol e também com baixa visão. Mas isso já foi resolvido após eu aprender o motivo pelo qual eu vim pra cá com esse tipo de problema. Então já foi resolvido, eu já ando sem óculos e não tenho mais problema para enxergar. E assim como eu, muitas pessoas já nascem com diversos tipos de doenças, mas não sabem exatamente como de fato resolver isso, tá? Não sabem exatamente como de fato resolver isso. E nesse vídeo eu vou contar especificamente o motivo pelo qual a gente já vem com doenças e como a gente pode fazer para ter o aprendizado necessário para que essas doenças vá embora, tá? Para que a gente se cure. Então vamos lá. Vamos falar de dores físicas, tá? A princípio a gente está falando de dores físicas. Vamos lá. Eu que vim com baixa visão, o motivo pelo qual eu vim com baixa visão é simplesmente para eu aprender sobre dualidade. O que seria dualidade? Dualidade basicamente é a luz e a sombra que permeia todo o universo. Todo o universo ele contém leis, contém padrões e a dualidade é uma dessas leis, um desses padrões. E assim como o universo funciona com essas leis, nós também funcionamos com essas leis. Então internamente nós temos um ser de luz e um ser de sombra. E cada ser é responsável por um sentimento, por uma área de sentimento, como eu já expliquei nos vídeos anteriores. Então a sombra é responsável por aqueles sentimentos como raiva, angústia, inveja, ira. E a luz é responsável por amor, por comunhão, por paz e esses sentimentos de luz. Não significa que ser sombra é ser ruim, ser luz é ser bom. Apenas significa que cada um faz o seu trabalho, tá? Os dois precisam, a gente precisa dos dois para que a gente se mantenha em equilíbrio. E o porquê, de fato, a gente vem com essas doenças? Ao longo das encarnações, ao longo da nossa vida, a gente passa por diversos aprendizados para a gente aprender sobre sentimento, sobre comunhão, sobre estar mais próximo a Deus. E muitos dos aprendizados a gente precisa dessas doenças para que a gente possa evoluir como uma alma, como uma consciência. E o porquê de fato que a gente vem com isso? Imagina o seguinte, nessa encarnação eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. É possível que na próxima encarnação eu tenha problemas especificamente com a minha fala, porque isso vai fazer com que minha consciência aprenda esse sentimento ou quão negativo é ficar sem falar com as pessoas e que na próxima encarnação ou até mesmo durante a encarnação eu aprendendo isso, eu tendo esse tipo de aprendizado, eu com certeza vou desenvolver esse sentimento para que, obviamente, essa doença que eu já nasci, que já é uma doença pré-existente, se resolva. E aí eu vou explicar um pouco sobre as dores físicas, tudo bem? Bom, questões dos olhos, né, como eu expliquei para vocês. Nos olhos, basicamente, eu tinha baixa visão e também tinha uma dificuldade de enxergar na luz. Até eu aprender sobre dualidade, que a luz e a sombra é necessário para haver equilíbrio. E o equilíbrio é, de fato, algo muito próximo a Deus. Isso porque o equilíbrio é o que Deus é de fato, Deus é perfeito e a perfeição vem do equilíbrio entre a luz e a sombra. Então a partir do momento que eu aprendi isso e senti isso de fato, esse problema de visão ele foi embora. E aí eu vou explicar das outras partes daqui para baixo, tá? No tórax, muitas pessoas têm, por exemplo, sentem dor aqui, dores físicas mesmo nos tórax. É muito provável que essa pessoa, durante uma encarnação, teve um problema de encarar os desafios de frente. Geralmente, quando vieram os problemas, ela correu desses problemas. Então, o tórax é responsável principalmente por esse sentimento de destreza, de você ir em cima desses problemas que você precisa resolver, porque esses problemas vão te fazer evoluir. Então, uma pessoa que sente dores físicas no tórax é devido a isso, é devido especificamente a não enfrentar os desafios. E nessa encarnação, ela vai ter esse sentimento ancorado em dores físicas para que a consciência dela, para que a alma dela aprenda esse sentimento e possa se desenvolver. Bom, dores nos braços, tá? Nos dois braços. É muito relacionado à fé. Tá? A fé é uma das coisas que a gente precisa desenvolver sempre, porque Deus nos criou, Deus nos fez, né? Para quem não acredita em Deus, o universo nos permitiu estar aqui e basicamente a fé em algo, a fé em uma crença, em algo que é maior do que a gente, é o todo de fato, é algo que nos permite não ter dores nos braços. Quem sente dor no cotovelo, quem sente dor nos pulsos, geralmente a maior possibilidade é a falta de fé nas vidas anteriores, que nessa vida precisa desenvolver para que cure essas doenças que perseguem ela ao longo da encarnação, ao longo da vida.
Outra questão também, dores na cintura. Pessoas que têm dificuldade de serem maleáveis, ou seja, de poder, obviamente, se transformar, mudar, se alterar, se transformar ao longo do tempo, geralmente sentem dores na cintura ao longo da encarnação. Isso porque a cintura é responsável por essa parte do movimento. Então, basicamente, quando a consciência tem essa parte presa, ela entende a importância de ter um movimento, uma malemolência, algo que vai ser maleável com os próximos, com os outros. Então, quem sente dor na cintura é devido a isso, tá? Nessa encarnação. Bom, um outro ponto específico são dores nos joelhos. Dores nos joelhos podem ter diversos motivos, tá? Mas o principal deles, se você sentir dor no joelho, é devido ao movimento, é a ausência de querer trabalhar, é a ausência de querer produzir, é a ausência de querer ajudar o próximo, é a ausência de querer servir, tá? Então, você servir basicamente evita com que você venha com dores nos joelhos nas próximas encarnações. Se você tem dores nos joelhos, é muito provável que você precise desenvolver isso nessa encarnação para que nas próximas, ou até mesmo nessa, essa dor passe, assim como se resolveu nos meus olhos, certo? Outra questão também, do calcanhar para baixo, ou seja, do tornozelo, na verdade, para baixo, são dores relacionadas à comunhão, muito relacionada ao como a gente enxerga o todo, ao como a gente enxerga o próximo. Pessoas que sentem muita superioridade, pessoas que sentem também muito senso, por exemplo, de não fazer parte do todo, senso de unidade e não de, basicamente, de individualidade, não de unidade, basicamente essa pessoa vai ter dores no pé, pode perder os dedos, podem ter diversos problemas que ela precisa desenvolver esse sentimento de entender como parte do todo, entender que o outro é tão importante quanto ele ou quanto ela, certo? Então as pessoas que têm esse tipo de dor no pé, geralmente nos dedos, ou até mesmo perdem os dedos devido a isso, basicamente é uma necessidade que a consciência tem de se desenvolver com relação a entender que cada parte importa. Não importa se é uma parte pequena, mas cada parte importa. Então o outro é tão importante quanto eu, a formiga é tão importante quanto eu, o próximo é tão importante quanto eu, porque basicamente nós somos um. Então esse foi o vídeo de hoje, se foi relevante para você, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever e, obviamente, não esqueça de comentar qual é a dor física que você precisa resolver, qual é o sentimento que você precisa resolver que está por trás dessa dor física, tá? Não se esqueça disso, dores físicas é basicamente a sua alma, a sua consciência alertando de que existe um sentimento a ser desenvolvido nessa encarnação, tudo bem? Não é um acaso, não é por acaso que acontece, não é porque você não foi premiado e o outro foi de não ter essa dor física, tudo bem? É basicamente, tudo tem um motivo, tudo tem uma causa e uma consequência, tudo bem? Então tudo no universo funciona dessa forma. Basta a gente entender o universo para a gente se entender como pessoa. Então, eu vou ficando por aqui e não esqueça de deixar seu like. Tamo junto!